Aqui uma palavra, aleluia, no meu coração. E eu quero que você abra a sua Bíblia comigo lá em 1 Samuel, no capítulo 21. Graças ao nosso bom Jesus, eu acredito que Deus tem uma palavra no nosso coração. 1 Samuel, capítulo 21. Quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. 1 Samuel, capítulo 21. Quem quiser se colocar de pé, se coloca. Quem não quiser, permaneça sentado. Mas o mais importante é você acompanhar na sua Bíblia. Louvado seja Deus, a palavra do nosso Senhor. Eu não vou ler todo o capítulo 21, até onde eu queria ler, mas eu quero ler aqui, louvado seja Deus, versículo de número... Vamos ler do versículo de número 3 a seguir. Amém? Então vamos ler do versículo 1, vai, versículo 1, vamos lá, vamos cortar a palavra não, que é melhor para o nosso entendimento. Versículo 1, diz assim a palavra: Davi foi falar com o sacerdote Aimeleque em Nobe. Aimeleque tremia de medo quando se encontrou com ele e perguntou: por que você está sozinho? Ninguém veio com você? Respondeu Davi: o rei me encarregou de uma certa missão e me disse: ninguém deve saber coisa alguma sobre a sua missão e sobre as suas instruções. E eu ordenei aos meus soldados que se encontrem comigo num certo lugar. Agora então, o que você pode oferecer-me? Dê-me 5 pães ou algo que tiver. O sacerdote, contudo, respondeu a Davi: não tenho pão comum, somente pão consagrado. Se os soldados não tiverem relações com as mulheres, recentemente podem comê-lo. Vá lá no versículo de número 8. Diz assim a palavra: Davi perguntou a Aimeleque: você tem uma lança ou uma espada aqui? Não trouxe minha espada, nem qualquer outra arma, pois o rei exigiu urgência. O sacerdote respondeu: a espada de Golias, o filisteu, que você matou no vale de Elá, está enrolada num pano atrás do colete sacerdotal. Se quiser, pegue-a. Não há nenhuma outra espada. Davi disse: não há outra melhor, dê-me essa espada. Amém? Graças a Deus. Parafraseando esse texto, vamos lá em Romanos, capítulo de número 11. Carta de Paulo aos Romanos, o capítulo 11. E o versículo de número 36. Apenas esse versículo da palavra de Deus. Romanos, capítulo 11, versículo de número 36. Quem encontrou, por favor, diga amém. Amém. O que diz aí? Vamos lá tudo junto? 1, 2, 3. Porque dele e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ficou bom, mas pode ficar melhor. Amém? Vou contar até 3, agora que você já leu o versículo inteiro. Você pode repeti-lo com mais força, com mais vontade, porque o Senhor é na sua vida. Amém, igreja? Amém. Então vamos lá. 1, 2, 3. Porque dele e por ele, para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. Ficou um mistério, você não um mistério, ficou meio estranho. Ficou meio embolado o final, mas é isso. Toma o seu assento e glorifique o nome do Senhor. Pai, eu te glorifico, te exalto. Obrigado por mais essa noite, por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos aqui diante da Tua presença. Pai, o Senhor veio falando com essa palavra no decorrer da semana, no meu coração, mas estou aqui totalmente na dependência uma vez mais do Senhor. Que o Senhor possa falar com a igreja, que o Senhor possa falar, ó Pai, melhor também ao meu coração, que o Senhor possa nos alimentar e nos ensinar através dessa palavra. Senhor, é o que eu lhe peço, em nome de Jesus. Amém, igreja? Querido, no decorrer dessa semana, lendo a palavra, buscando na palavra, estudando a palavra,
lendo aqui o livro de 1 Samuel, a partir do capítulo de número 16, nós vamos encontrar, querido, aqui a história do jovem pastor, por nome de Davi, que apacentava as ovelhas de seu pai, e que se tornou, aleluia, o grande e temido rei que Israel teve, da parte do Senhor. Querido, e nós vemos que Davi, no capítulo 21, a qual aqui, louvado seja Deus, nós vemos, ele vai a Nob, o lugar de habitação dos sacerdotes, e ele, louvado seja Deus, ele chega ali faminto. Davi chega ali desarmado, porque a verdade é que Davi, ele estava fugindo, aleluia, da inveja de Saul. A Bíblia, querido, nos mostra que Saul queria matar Davi, porque Saul foi um rei, foi o primeiro rei que Israel teve. Você vai ver isso em 1 Samuel, estuda na sua casa. Você vai ver que Saul foi o primeiro rei que Israel teve, mas Saul foi alguém que não obedeceu ao Senhor, foi alguém que rejeitou, aleluia, a palavra do Senhor, e por isso Saul foi rejeitado por Deus como rei. Então Deus, louvado seja Deus, ele tem no coração de levantar um outro rei, e esse outro rei seria Davi, um jovem que apacentava as ovelhas, louvado seja Deus, de seu pai. E Davi então, aleluia, é ungido por Deus, para que futuramente pudesse assumir o trono de Israel. E a Bíblia diz que Deus era com Davi, e por Deus ser com Davi, tudo que Davi fazia, Deus abençoava. Aonde Davi tocava, Deus prosperava. E a Bíblia diz que isso começou então a despertar a inveja do rei Saul. E Saul dizia: só lhe falta agora o rei, porque até mesmo as pessoas estão se voltando, louvado seja Deus, para Davi. E então Davi tinha uma amizade muito grande com Jonas, que era filho de Saul. Então, louvado seja Deus, Jonas, aqui abreviando um pouco a história, disse para Davi tomar cuidado, que realmente o seu pai queria matar, para que Davi então fugisse. Então Davi se encontrava a fugir de Saul, porque senão Davi morreria. Então Davi vai a Nob, porque Davi está, louvado seja Deus, faminto. Davi se encontra desarmado. Então, quando até mesmo Aimeleque vê que Davi chega, Aimeleque teme, porque ouvia falar acerca de Davi. Mas a Bíblia diz que Davi chega com fome e pede para que Aimeleque, louvado seja Deus, ali viesse providenciar alguns pães. Aimeleque não tinha nenhum pão comum, havia apenas o pão da proposição, pão consagrado ao Senhor. Mas Aimeleque estava disposto a servir pelo amor, louvado seja Deus, e dar aqueles pães para que pudesse ali alimentar Davi. Só que Davi, na situação a qual ele se encontrava, fugindo, eu acredito que Davi está com um certo temor no seu coração, porque estava ameaçado de morte, sabia que qualquer hora alguém poderia o encontrar e o levar a Saul. Então Davi também pede para Aimeleque, o sacerdote, uma espada, uma arma, para que ele pudesse com que se defender. Davi sempre foi um guerreiro. Davi, louvado seja Deus, tinha algumas qualidades. Davi, aleluia, ele era um adorador, mas Davi também era um guerreiro. Davi sabia, louvado seja Deus, o momento de parar, aleluia, de puxar de uma harpa e ali salmodiar ao Senhor, adorar ao Senhor. Mas Davi também sabia a hora, louvado seja Deus, de guardar a harpa e de desembanhar uma espada, ir para uma boa luta, louvado seja Deus, porque tinha isso nele. Davi sempre foi um guerreiro, ainda como aleluia, apacentador das poucas ovelhas de seu pai. Isso nos mostra a palavra de Deus, como ele defendia do urso, como ele defendia do leão, e não, aleluia, renunciava a briga, a luta, para defender ali aquelas poucas ovelhas de seu pai. Então Aimeleque, louvado seja Deus, olha para Davi, o sacerdote Aimeleque, olha para Davi, no lugar onde os sacerdotes, aleluia, que eram incumbidos de cuidar das coisas do Senhor, se encontrava. Aimeleque olha para Davi e diz: olha Davi, nós não temos aqui nenhuma espada, nós não temos aqui nenhuma arma, a não ser a espada de Golias, aquele que você próprio matou naquele campo de batalha, naquele vale. Louvado seja Deus. Então, eu estudando a palavra, eu meditando na palavra, lendo, aleluia, num dia normal, o Espírito Santo então começou a me dar uma lição, aleluia, em cima dessa passagem, e eu comecei a perguntar. O Espírito Santo me fazia fazer pergunta: o que é que a espada, aleluia, de Golias estava fazendo, aleluia, no domínio do sumo sacerdote?
coisas, aleluia, do Senhor, louvado seja Deus. Meu irmão, eu quero entrar um pouquinho na história, para que você entenda quem foi Golias, para que você entenda o que representa aquela espada, aleluia, para aqueles que ainda não conhecem a história, o duelo entre Davi, o duelo, louvado seja Deus, entre aquele Golias, para que você possa conhecer. Como eu disse, Davi, louvado seja Deus, era apenas um apacentador de ovelha, era filho de Jessé, aleluia, tinha 8 filhos, diga assim comigo, 8 filhos. 8 filhos. Louvado seja Deus. Jessé, 3 de seus filhos, os mais velhos, Davi era o caçula dos 8, os 3 mais velhos estavam no campo de batalha. A Bíblia diz que os filisteus, aleluia, estavam prontos para atacar Israel, e Israel estava pronto para atacar, estavam enfileirados e prontos para o combate. A Bíblia diz que os 3 filhos de Jessé, os mais velhos, Eliabe, Abinadab e Samá, estavam, louvado seja Deus, porque fazia parte desse regimento, fazia parte desse exército, aleluia, do rei Saul, e estava no campo de batalha. Davi era só um apacentador de ovelha. Davi era muito jovem, Davi era muito novo, mas Davi era escolhido do Senhor, amém? Quem é escolhido do Senhor? Levanta a sua mão e dê um grito de glória a Deus. Davi era jovem, Davi era moço, mas Davi era escolhido do Senhor, e a Bíblia diz que certa feita o seu pai, Davi já havia sido ungido, aleluia, louvado seja Deus, por Samuel como rei, mas até então Davi esperou a sua hora, Davi esperou o seu momento. Louvado seja Deus. Deixa eu pegar uma oportunidade para ministrar algo no coração da igreja. Meu irmão, se Deus te fez uma promessa, espere em Deus, se Deus ele vai cumprir a promessa. Tem pessoas que recebem uma promessa de Deus e Deus fala, olha, eis meu servo que eu vou te fazer andar pelos 4 cantos da terra pregando a minha palavra. O irmão acha que amanhã ele já tem que preparar a mala dele, sem dinheiro, sem condição, entrar no primeiro avião, aleluia, que encontrar e sem destino ir. Meu irmão, espera a promessa de Deus, aleluia, tudo tem um tempo. Davi aprendeu a esperar o tempo que Deus tinha para a vida dele. Davi teve que passar um processo muito difícil, enfrentar a fúria, aleluia, do atual rei de Israel. Davi teve que ali se segurar, fugir, louvado seja Deus, enfrentou perigos, enfrentou morte, vai ir aguardando a promessa de Deus. Meu irmão, aguarde a promessa de Deus na sua vida, espera com paciência a promessa de Deus para a tua vida. O que Deus tem para a sua vida é para a sua vida, o que Deus tem para a minha vida é para a minha vida. Aguarde as promessas de Deus, porque são infalíveis. Se Ele prometeu, Ele vai cumprir. Deuteronômio, a Bíblia diz que Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir. Então louvado seja Deus. Davi, mesmo sendo ungido já de rei de Deus para reinar sobre Israel, Davi continuava cuidando das ovelhas de seu pai. E a Bíblia diz que certa feita seu pai Jessé chama Davi e fala, Davi, meu filho, venha cá, vai até o campo de batalha. No campo de batalha, Davi, vai ver como é que estão os seus irmãos. Eliabe está lá, Abinadab está lá, Samã está lá. Vê como está o comandante também do exército. Faz o seguinte, leve alguns grãos, leve também alguns poucos pães e leve esses queijos para o comandante do exército. Davi, obediente ao seu pai Jessé, pega toda aquela bagagem, pega um outro companheiro e vai até o campo de batalha. Quando Davi está chegando ao campo de batalha, a Bíblia diz que Israel está enfileirado de um lado. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que os filisteus, que eram os adversários do povo de Deus, estavam enfileirados do outro lado. Ambos estavam em uma colina, havia um vale no meio deles. Louvado seja Deus, pronto para a batalha. Quando, louvado seja Deus, da parte dos filisteus, sobe um gigante. A Bíblia diz que esse gigante era verdadeiramente grande. Imagina você, um homem de 2,90 metros de altura. Louvado seja Deus. Marcelo, qual é o seu tamanho? 1,94. Marcelo, meu irmão, nós olhamos para ele e vê o tamanho dele, 1,94 de altura. Imagina um homem com 1 metro mais do que ele. Meu irmão, Golias era assustador. E a Bíblia diz que além de ele ter 2,90 metros de altura, ele tinha um escudeiro, alguém que ia apenas à frente dele carregando um escudo gigantesco. A Bíblia diz que só a armadura desse gigante pesava 60 quilos. Ele tinha uma lança, que se você olhar para a lança dava medo. E ele veio subindo, louvado seja Deus, entre aquele exército dos filisteus e começou então a afrontar a Israel. E ele declarava com a sua afronta, olha, arrumem vocês, o povo de Israel, o exército de Saul, alguém para que possa lutar comigo, e se esse alguém que vocês arrumarem de vencer, nós o serviremos. Mas se eu vencer essa pessoa que se dispuser a guerrear, lutar comigo, se eu vencê-lo, vocês então, louvado seja Deus, serão, aleluia, os nossos servos. A Bíblia diz, querido, que quando o gigante, ele ficou por um espaço de 40 dias afrontando e desafiando o exército, mas não havia entre os mais corajosos e valentes soldados daquele exército alguém que se
dispôs a lutar contra aquele gigante. A Bíblia diz que toda vez que o gigante aparecia para afrontar, o exército de Israel tremia de medo. Imagina, meu irmão, louvado seja Deus, e Saul no meio de todos aqueles guerreiros procurando alguém, e todo mundo dizia: eu não vou lutar contra esse gigante, eu não, é certamente se eu for eu vou morrer. O tamanho, esse camarada, ele é preparado para a guerra desde a sua mocidade, ele é um guerreiro profissional, ele é um lutador. E olha o tamanho do homem, meu irmão. O povo de Israel tinha ali os seus 1,60 m, o seu 1,70 m, o seu 1,80 m no máximo, mas nada comparável a 2,90 m e alguém que tinha unha no escudeiro. Mas Davi, meu irmão, nunca negou fogo. Davi nunca negou a briga. Davi estava no meio daquele exército, levando pãozinho, leitinho, um mocinho pequenininho, franzizinho, porque era muito jovem. Davi, louvado seja Deus, e escuta agora a afronta, aleluia, daquele gigante. Então Davi olha e fala: o que esse homem está falando? E pergunta para alguém, e alguém diz: olha, o homem que lutar contra esse gigante, e o homem que vencer esse gigante, o rei vai dar a filha dele como casamento, vai isentar de impostos a casa de seu pai. Olha, o homem que vencer esse gigante, ele está bem arrumado. E Davi só ouvindo, louvado seja Deus, né, a fofoca dos soldados. Então Davi começa a prestar atenção, e Davi fica injuriado quando ele ouve aquele gigante mais uma vez enfrentando. Então Davi diz: quem é esse incircunciso, ou seja, aquele que não tinha aliança com Deus, para afrontar o exército? Louvado seja Deus, o Deus vivo. Então o irmão de Davi, olhando para ele, disse: Davi, bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração. Você vieste aqui só para ver a guerra, meu irmão. Aleluia. Eliabe achava que conhecia o coração de Davi. Tem muitas pessoas que acham que te conhecem, tem muitas pessoas que acham que conhecem o teu coração, tem muitas pessoas que acham que são do teu coração, mas aquele que verdadeiramente conhece o teu coração, esse é o Senhor dos exércitos. Esse te merece, esse te escolheu, esse te ama, esse verdadeiramente pode dizer para mim, dizer para você: eu te conheço. Louvado seja Deus. Eliabe não conhecia nada de Davi, mas Davi, louvado seja Deus, ouviu tudo aquilo e disse para aqueles soldados: não fiquem com medo, porque eu vou lutar contra esse gigante. As pessoas olharam para Davi e começaram a rir. Você, jovem, você está aqui com essa roupinha de pastor, está aqui com esses pezinhos sujos da terra. Louvado seja Deus, está dizendo que vai lutar com um guerreiro daquele. E louvado seja Deus, alguém leva um menino louco e aleluia, se apresenta ele diante do rei Saul e fala: Saul, olha, nós encontramos alguém para lutar com Golias. Imagina Saul dando glória a Deus, dizendo: opa, encontrei um valente. Louvado seja Deus. Aí alguém fala: traga o grande guerreiro. Aí leva um Davi para Saul. Quando Saul vê aquilo, fala: menino, você não tem condições de lutar com esse gigante, você não tem condições de vencer esse gigante, você é apenas um moço, ele é um guerreiro desde a sua mocidade, não dá para você lutar. E aí esse Davi começa a dizer: então, olha, fica tu sabendo, rei, que eu sou pastor de ovelha, e quando eu estou apacentando as ovelhas, meu pai vem o urso e pega a ovelha, eu vou para cima do urso. Fica tu sabendo que quando vem o leão também e pega a minha ovelhinha, eu vou para cima do leão, e quando ele se volta contra mim, eu agarro na juba dele e mato eles, e dou um couro neles. Louvado seja Deus. E Saul, escutando aquilo, ele falou: e fica tu sabendo, da mesma maneira que Deus me livrou do leão e do urso, Ele vai me livrar da mão desse incircunciso. Então Saul olhou para ele e viu que Davi estava disposto, estava determinado, presbítero Marcos, a lutar. Saul tira da sua armadura e começa a vestir Davi. Meu irmão, imagina, um franzizinho que nunca participou de nenhuma guerra, não estava acostumado a usar, louvado seja Deus, aqueles coletes, aqueles capacetes, nem carregar aquele escudo. Quando vestiram Davi, Davi não conseguia andar. Então Davi falou: eu não posso lutar porque eu não tenho costume de usar essas armaduras, tira de mim. Louvado seja Deus. Eu imagino Saul olhando, louvado seja Deus, para Davi, dizendo: você vai lutar sim, pelado, apenas com essa roupinha. Louvado seja Deus. Mas Davi estava determinado, Davi estava disposto, Davi sabia em quem ele confiava. Quem sabe quem confia aqui, diga amém. Davi sabia em quem cria, meu amado, em nome do Senhor Jesus. E o rei, louvado seja Deus, como não tinha ninguém para lutar no lugar de Davi, o rei precisava arrumar alguém, porque louvado seja Deus, ele já estava afrontando há muito tempo a Israel. Então o rei Saul disse para Davi: olha, vai lá, lute contra ele. A Bíblia diz que Davi, louvado seja Deus, pegou o seu alforje, pegou, aleluia, uma funda é aquele paninho, louvado seja Deus, que serve a exemplo de um estilingue. Davi passa pelo riacho, pega 5 pedrinhas, e o gigante agora está vindo. E o Saul diz: olha, arrumamos alguém para pelejar. Então o gigante: mande o guerreiro. Aí o Davi vai correndo para frente. Quando o gigante olha para Davi, o gigante ri da cara de Davi: você vai lutar contra mim? Você está pensando que eu sou um cachorro, um cão, para vir com um bico em cima de mim, com um pedacinho de pau, com um paninho na mão? Vem que eu vou te matar. Muitas das vezes as pessoas olham para você e não dá nada para você, meu irmão.
Muitas das vezes é assim que acontece nesse mundo, que acontece na sociedade. As pessoas olham para você e acabam, louvado seja Deus, não dando nada para você pela sua aparência, pelo seu aspecto. Mas havia uma grande diferença. Deus era na vida de Davi, como Deus também é na sua vida. Louvado seja Deus, e Deus tem bênção para você. Deus, louvado seja Deus, independente daquilo que os homens pensam, independente daquilo que os homens acham, independente, louvado seja Deus, daquilo que apontam contra a sua vida. Deus é aquele que te chamou, Deus é aquele que está na sua vida. Louvado seja Deus, e esse mundo vai ter que ver a glória de Deus se manifestando na sua vida, porque você é do Senhor. Quem é do Senhor, levanta a mão e dê um grito de glória. Davi olha para aquele gigante, louvado seja Deus, e diz para ele: olha, você vem sim contra mim, com escudeiro, carregando escudo, com lança, com armadura, com couraça, com capacete, com dardos. Eu vou sim para cima de você, mas eu não vou sozinho, eu vou em nome do Senhor dos exércitos, do Deus vivo, a quem você tem afrontado. Louvado seja o nome santo do Senhor. E aquele gigante embravecido, querendo acabar com a vida de Davi. Quando aquele gigante de 2,90 m se aproximou, Davi põe a mão no bolsinho e puxa de uma pedrinha. Põe a pedrinha na sua funda e começa. Imagina a cena comigo, o gigante vindo babando, empurrando o escudeiro, vai que nós vamos acabar com esse pequeno. E o gigante batendo a espada no peito e vindo para cima de Davi. E Davi ao longe, pequenininho. Senhor, essa pedra é o Senhor. E o gigante, meu irmão, aos olhos humanos não havia possibilidade de Davi vencer. Aquela armadura não havia quase brecha naquela armadura, era totalmente fechada. Mas o Deus de Israel, o Deus de Davi, encontrou uma pequena brecha entre o capacete, e Deus foi naquela pedra de Davi. E a Bíblia diz que a pedra que Davi lançou encravou na testa do gigante. E o gigante estava levando a pedra velha, e ele disse que e todos os filisteus: Golias. Israel, Senhor abençoa Davi, Senhor guarda Davi, Senhor. E a igreja, Israel representa a igreja orando, intercedendo: Senhor, guarda esse menininho no campo de batalha, deixa ele morrer não, Jesus. Ó Senhor, abençoa a vida dele. Louvado seja Deus. E a pedrona encravada na testa. E alguém dizia: vai Golias, arranca essa pedra daí, vai pro combate, vai pro duelo, porque Israel será os nossos servos. E louvado seja Deus, Golias não deu mais nem um passo. Simplesmente, o jeito que a pedra bateu na testa, em nome do Senhor, ele caiu com a boca no chão. Aleluia! Acabou para Golias. A Bíblia diz, louvado seja Deus, que Davi, louvado, aleluia, vai para cima daquele gigante. Os filisteus ficam a boquinha aberta, porque vê o pequenininho, franzido, alemãozinho, ruivinho, olhinho clarinho, aleluia, louvado seja Deus, venceu um gigante daquele. Os filisteus ficam a boquinha aberta e falam: pega para quem te quer, porque Israel vai vir com tudo agora. E começaram a fugir. E a Bíblia diz que Davi vai para cima daquele Golias. A Bíblia diz que Davi pega da espada dele, louvado seja Deus, sobe em cima dele, corta a cabeça de Golias, louvado seja Deus, e o mata de vez. Meu irmão, quando aquele gigante afrontava Israel, a Bíblia diz que todos temiam. Davi agora, louvado seja Deus, cata a cabeça daquele gigante juntamente com aquela espada que pertencia ao próprio gigante, aleluia, e vai voltando ao acampamento. E o rei agora começa a honrar a Davi. Só que louvado seja Deus, entendo eu pela palavra qual Deus havia ministrando ao meu coração nessa semana, que aquela espada representava muito para Davi. Aquela espada, louvado seja Deus, meu irmão, ela representava meio que uma medalha, ela representava meio que um troféu. Louvado seja Deus, uma medalha de alguém que venceu, um troféu de alguém que venceu. Davi poderia ter pegado, louvado seja Deus, aquela espada, como louvado seja Deus viesse a estar mesmo até acontecendo com alguns de nós, e colocado, aleluia, aquela espada na parede da sua casa, aleluia, para todos quando chegassem na sua casa, olhassem para aquela espada e pudessem olhar e dizer: olha, está aí Davi. Esse aí, né, a espada mostra, a medalha dele mostra que ele é o vencedor. Louvado seja Deus. Ele poderia ter colocado aquela espada, como quem sabe alguns de nós faria, no portão da sua casa, para que todos quando trafegassem à frente daquela casa, olhassem para aquela
aquela espada e soubesse que ali era a moradia de Davi. Louvado seja o nome santo do Senhor, porque aquela espada representava uma medalha, representava um troféu a qual Davi havia ganhado naquela peleja, naquele combate. Mas não foi isso que aconteceu. Davi pega daquela espada, meu irmão, louvado seja Deus, por instante ele leva para sua tenda, mas depois que abaixou o tumulto, Davi pega aquela espada e leva para o templo, onde se encontravam os sacerdotes. E quando Davi chega lá, louvado seja Deus, eu imagino Davi conversando com os sacerdotes, dizendo: olha, eu trouxe para que fiquem nas coisas do Senhor a espada de Golias. Imagina você comigo, isso não diz a Bíblia, isso é revelação. Quem crê em revelação, diga amém. Amém. Eu acredito que Aimeleque, louvado seja Deus, ou os sacerdotes que ali conviviam com ele, olhou para Davi e disse para Davi: Davi, leva essa espada embora, porque foi você, essa medalha pertence a você, esse trunfo pertence a você, foi você que venceu Golias, louvado seja Deus. Mas eu imagino Davi olhando para aquela espada, olhando para aquele sacerdote, dizendo: não, eu não vou utilizar essa espada, porque aquela vitória não foi minha, aquela vitória foi do Senhor. Amado, Davi sabia reconhecer, louvado seja Deus, que se não fosse o Senhor, jamais ele teria vencido aquele gigante. Davi reconhecia, aprendeu a reconhecer que se não fosse o Senhor, louvado seja Deus, na vida dele não era nada, ele não era ninguém. Louvado seja Deus, tudo que Davi fazia, tudo que Davi era, todas as suas habilidades, a Davi aprendeu, louvado seja Deus, a glorificar, aleluia, ao nome santo do nosso Senhor. Foi aí a palavra que Deus me deu, dei toda essa volta, contei essa história, louvado seja Deus, porque é o que o Senhor quer que nós aprendemos, aleluia, louvado seja Deus nessa noite. Meu irmão, em nome do Senhor, atribua tudo na sua vida, glórias ao nome santo do Senhor. Meu amado, quando você achar que você é alguém, quando você achar que você é bom em alguma coisa, eu quero dizer para você pela palavra, que você nunca vai ser nada diante dos olhos do Senhor, porque a Bíblia diz que o Senhor rejeita os soberbos, mas exalta os humildes, louvado seja Deus. Se você bater no peito e dizer: eu sou o cara, eu faço, eu aconteço, eu sou melhor, eu tenho habilidades, louvado seja Deus, meu irmão, você será sempre pequeno diante dos olhos do Senhor. Mas quando você aprender a reconhecer que se você é alguém, é porque Deus é na sua vida. Se você tem alguma coisa, é porque essa coisa veio de Deus. Se você tem habilidade para alguma coisa, louvado seja Deus, é porque o Senhor te deu, e o nome do Senhor é glorificado, como fez Davi. Como fez Davi. A igreja, louvado seja Deus, precisa aprender com a palavra. Tudo que temos vem do Senhor, tudo que somos vem do Senhor, aleluia. Toda a sabedoria que adquirimos, ela vem do Senhor, porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Davi fica com a espada, não fico porque a vitória não é minha, mas a vitória é do Senhor. Louvado seja Deus. A glória é de Deus. As portas se abriram, prestei algo e passei. Porque eu sou bom, não, porque Deus é aquele que te abriu as portas. Pilatos um dia olhou para Jesus e disse: aleluia. Não sabes tu que eu tenho poder para te livrar da mão desses homens? E Jesus respondeu: só tenho autoridade tu, porque meu Pai te deu. É verdade. Eu só tenho alguma coisa, porque isso vem de Deus. Eu só sou alguma coisa, porque isso vem de Deus. A saúde que eu tenho é porque eu me protejo, é porque eu como bastante carboidrato, é porque eu tomo bastante vitamina. Não é, você é saudável porque Deus te faz saudável. Aleluia! Aleluia! Louvado seja Deus. Você anda, você caminha, você respira. Não é porque você é bom, não é porque você é alguma coisa, é porque a mão de Deus ainda é na sua vida. E Davi aprendeu a dar glória ao Senhor. Por isso que ele dizia: não a nós, Senhor, no seu salmo, não a nós, mas ao Senhor toda a honra e toda a glória. Davi aprendeu a reconhecer isso. Davi aprendeu a ser humilde, a saber que sem o Senhor, louvado seja Deus, ele não podia coisa alguma. Eu acredito, a Bíblia diz que as mulheres cantavam hinos enaltecendo ao nome de Davi. Deus permitiu que os homens exaltassem a Davi, porque Davi se humilhava diante de Deus. A Bíblia diz que as mulheres cantavam: Davi matou os seus 10 milhares, e Saul matou os seus milhares.
A Bíblia diz que os soldados começaram a respeitar Davi. A Bíblia diz que aonde Davi iria, Deus lhe acrescentava vitória. A Bíblia diz que o nome de Davi, quando começava a ser falado entre os territórios, os homens começavam então a temer. Davi se fez pequeno aos olhos de Deus e Deus o exaltou diante dos olhos dos homens. Meu irmão, em nome do Senhor, quando você aprender a ser pequeno, a dar glória a Deus, tudo aquilo que você é, tudo aquilo que você tem. Pastor, olha, eu entrei numa empresa como ajudante, como empacotador, e hoje eu sou gerente porque eu sou bom. Não, você entrou como empacador, Deus foi abrindo as portas, Deus te levantou como gerente, e isso veio das mãos de Deus, porque sem Deus, aleluia, não somos nada, não podemos nada. Louvado seja Deus, porque dele e por ele são todas as coisas. Aleluia, glória a Deus. Fala a verdade. Se fosse eu e você que tivesse alcançado uma vitória daquela, o que você faria? Tem pessoas que pegam de diploma, né? Só falta desfilar no quarteirão, ó. Mas é nada, irmão. Senhor, é pra glória do teu. Jesus. Se alguém estava escutando uma mensagem minha lá, põe tua casa em ordem, uma mensagem que eu esses dias. E o ímpio lá na empresa, ainda uma pessoa que não estava no Senhor, ouvindo a mensagem, começou a me dar parabéns. Ô irmão, parabéns, irmão. Ô irmão, é pastor, irmão, parabéns, irmão. Ô irmão, como o irmão fala bem coisa nenhuma, irmão. Só misericórdia de Deus na minha vida. O irmão fala bem, parabéns. Eu falei, não, irmão, não precisa me dar os parabéns não, porque quem me dá e quem me usa é o Senhor. Eu não tenho nada. Tudo que eu tenho vem da parte de Deus. Louvado seja Deus. Tudo que eu sou vem da parte de Deus. Toda sabedoria, todo conhecimento, aleluia, alegria no meu casamento, alegria com meus filhinhos, a situação financeira a qual hoje nós nos encontramos, louvado seja Deus. Tudo isso nós atribuímos glória ao Senhor. Tenta você desassociar alguma coisa de Deus na sua vida. Tenta tirar Deus da tua saúde. Tenta tirar Deus do teu casamento. Até você que entrou aqui pela primeira vez, até você que entrou aqui que não tem conhecimento da palavra, porque a Bíblia diz que Deus abençoa o seu justo. O justo é aquele que tem ouvido e obedecido a palavra. Deus abençoa o seu justo, como Deus abençoa também aqueles que estão lá fora, que não temem ao seu nome. Sabe por quê? Porque o sol nasce para todos. O sol nasce para aqueles que servem ao Senhor, e o sol nasce para aqueles que servem ao diabo. A chuva desce sobre aqueles que servem ao Senhor, e a chuva desce também para aqueles que servem ao diabo. Meu irmão, até você que entrou pela primeira vez, tenta desassociar Deus. Louvado seja Deus. Tira Deus de algo da sua vida, que você vai ver o que acontece. Deus tem cuidado do teu casamento, Deus tem cuidado da tua vida financeira, Deus tem cuidado da tua saúde, Deus tem cuidado da tua vida espiritual. A Bíblia diz, louvado seja Deus, o salmista diz que se não fossem as misericórdias de Deus, nós já teríamos sido consumidos pelo adversário da nossa alma. A Bíblia diz em João 10, capítulo 10, versículo 10, que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Esse ladrão é o diabo, e se ele puder, ele mata eu, ele destrói você, ele acaba com você. Ele tem ainda tocado em muita gente, mas Deus ainda tem sido misericordioso. Se Deus tem tocado no teu casamento, se Deus tem tocado na tua família, em nome de Jesus, vem para Jesus. A Bíblia diz que ele veio para roubar, matar e dividir e destruir, mas Jesus veio para que você tenha uma vida e vida em abundância, e vida com a sua família. Vem para Jesus, entrega, aleluia, a sua vida, recebe como o Senhor. Ele vai mudar a sua história. Dá glória a Ele, Ele é o Senhor. A Bíblia diz, querido, 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, a Bíblia fala que o nosso adversário, o diabo, está ao nosso redor bramando como um leão. Ele só brama como um leão, porque o verdadeiro leão é o leão da tribo de Judá, e nessa noite está aqui para defender a sua igreja. Louvado seja Deus. Quem crê que o leão está aqui nessa noite? Quem pode contemplar o rugido do leão? O Senhor está aqui para abençoar a sua igreja nessa noite. Mas o diabo gatinho está como um leão bramando, a quem ele possa tragar. E tem tragado muita gente que está disperso, que não tem vigiado. Meu amado, em nome de Jesus, e a Bíblia diz, orai e vigiai. Meu amado, em nome de Jesus, se não é a misericórdia de Deus, nós já teríamos sido tragados de muito tempo. Meu irmão, por isso, em nome do Senhor Jesus, atribua até mesmo o teu dia, até mesmo a tua noite, até mesmo a vestimenta. Olha, dá uma respirada. Quem respira ainda? Dá uma respirada, né? Se tiver alguém que não está respirando aí, irmão, dá um cutucão nele, porque ele deve estar morto. Mas olha, Jesus ressuscita ele. Olha para esse irmão que está ao seu lado, vê se ele está respirando bem, vai. Dá uma respirada, né? Aleluia. Fala para ele, sabe quem te dá esse arzinho que você está respirando, irmão? Pergunta para ele. Sabe quem te dá esse ar que você respira? Sabe?
É o Senhor Deus. Viu até o ar que você respira, Senhor, que Ele te dá. O sapato que você está alcançando, dizendo: eu trabalhei para comprar. Vai eu não trabalhar para ver se eu compro. Meu irmão, vai Deus não te dar saúde para você trabalhar, para você ver se você vai comprar alguma coisa. O sapatinho que você está no pé é provisão de Deus. Ah, eu comi um frango assado, independente da minha família hoje, sobrou só os ossinhos, ainda deram para os cachorrinhos e se não cruzou. Meu irmão, você trabalhar, vai ver se o frango vai bater na minha porta. Meu irmão, em nome de Jesus, você trabalhando ou não trabalhando, o frango vem, porque é providência de Deus. E glória ao nome do Senhor. Aleluia, glória ao nome do Senhor, porque dele e por ele são todas as coisas. Por isso que Davi entregou a espada. Glória a Deus. Aleluia. Por isso que Davi levou a espada, porque Davi sabia que aquela vitória não era dele. Nenhuma vitória é sua, igreja. A Bíblia diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores, porque Cristo venceu por nós. Se Cristo não tivesse vencido, nós éramos derrotados, falidos, frustrados, destruídos. Mas somos vencedores por causa de quem? Jesus Cristo de Nazaré. Nenhuma vitória é sua, mas todas as vitórias são de Deus para a nossa vida. Davi disse isso: mostrarei que o Senhor não precisa de lança e espada para vencer. O Senhor é aquele que pleiteia as nossas guerras. Quem crê nisso, diga amém. Quem está passando por uma luta, levanta a mãozinha aí. Quase toda a igreja. Quem não está, tá bom, hein, meu Deus. Deus abençoe sua vida. Eu também estou numa luta, tá? Eu vou te dar uma bênção. Olha por mim aí, me ajuda. Me ajuda, o negócio está feio. Está passando por uma luta? Ah, né? Põe na mão de Deus essa sua causa. Põe na mão de Deus. Fala: Senhor, como o Senhor deu a vitória para Davi, me dê a vitória também em cima desse gigante que se levantou contra a minha vida. Amém, igreja? Amém. Olha para esse irmãozinho e fala: irmão, não vai se sentir não, que você não é nada. Fala com amor, fala com amor. Não estou aqui acusando ninguém, não, mas não somos nada. Você não é, irmão. Às vezes pode até parecer assim um pouco de arrogância da minha parte falar isso, né? É um pouco de arrogância, às vezes pode parecer. Mas você é o que, irmão? Quem que eu sou eu? O que eu posso? Se Deus não for na minha vida, se Deus não for na sua vida, aprenda a dar glória a Deus por tudo, irmão. Por tudo. Olha o exemplo que Jesus nos dá para me encerrar essa palavra. A Bíblia diz que um jovem rico se aproxima de Jesus e o jovem chama Jesus do quê? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Qual a resposta que Jesus deu para ele? Bom não. Bom só existe um que é. E por que muitas das vezes nós queremos ser bom? Por que muitas das vezes nós achamos, louvado seja Deus, porque às vezes tem uma condição melhor do que a outra pessoa, a pessoa tem uma condição menor, achamos que somos melhores que essas pessoas. Porque tem pessoas aí fora que gostam de pisar nos outros, às vezes por causa de um pouco de dinheiro a mais. O próprio Jesus disse: bom não, sou bom. Bom só existe um que é. Eu não sou bom também não. Você também não é bom não. Mas bom é o Senhor a qual nós servimos. Aleluia! Davi, fica com a espada, Davi. Davi, você venceu, Davi. Você que conquistou, Davi, a sua medalha, seu troféu, Davi. Fica com ela, Davi. Leva para sua casa, Davi. Coloca ela na parede, Davi. Coloca ela na porta da sua casa para todos reconhecer. E Davi responde: essa vitória não é minha, é do Senhor. E quando você aprende a reconhecer, quando você aprende, louvado seja Deus, a ser humilde e reconhecer e dar glória ao Senhor por todas as coisas, é onde Deus te faz grande sobre a face dessa terra. Quando o homem quer ser grande na face da terra, ele vai ser sempre pequeno aos olhos de Deus. Certa feita a Bíblia diz, louvado seja Deus, que o homem que quiser ser grande, ele tem que ser o menor dentre os homens. A Bíblia diz que dos filhos a Bíblia nos ensina, louvado seja Deus, acerca de João Batista. E dos nascidos de mulher não houve na terra alguém maior do que João Batista. Mas aquele que quer ser maior que João Batista, seja o menor dentre os homens. Seja humilde, irmão. Seja pequeno. Engrandeça o nome santo do Senhor. Reconheça que você não é nada, que você não pode nada e que você não tem nada se isso não vier do Senhor. Quantos recebem e crê nessa palavra, diga amém. Tome esse ensino para o seu coração. Se você entrou aqui pensando ser alguém, dá glória a Deus, porque às vezes você é porque Deus te fez. Amém?
Às vezes você conquistou porque Deus te deu a oportunidade de conquistar, mas você por si próprio não pode não. Amém? Se coloque de pé em nome de Jesus.